Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia pacote para tentar reduzir o rombo das contas públicas em 2023. Acompanhe os detalhes todos de Brasília com Marília Sena. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer diminuir o déficit fiscal deste ano. O valor previsto é de 231,5 bilhões, o equivalente a 2,3% do PIB. Haddad acredita que pode diminuir esse rombo em torno de 0,5% a 1% do PIB, valor equivalente a 90 bilhões e 100 bilhões de reais. O pacote apresentado por Haddad prevê medidas para aumentar a arrecadação do governo. Entre elas estão a volta da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina, a redução de despesas e um programa de refinanciamento tributário chamado Litígio Zero. Me parece muito autoevidente que essa é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje. Aproximar a receita da de 2022 como proporção do PIB e a receita, a despesa também. Ou seja, tentar equilibrar o orçamento ainda esse ano, lembrando que nós podemos ter frustrações e que essas frustrações devem ser compensadas por outras medidas à medida que o ano transcorre e que a gente faça o acompanhamento do que está acontecendo. Apesar de anunciar a retomada da cobrança dos impostos federais sobre a gasolina, Haddad vai esperar a posse de Jean Paul Prats na Petrobras para tornar a medida efetiva. O que o Supremo decidiu foi retira o ICMS recolhido da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas o crédito é o crédito do valor recolhido e não do valor da alíquota sobre o valor da nota fiscal com o ICMS. Senão você está se acreditando duas vezes. O drama aqui é que o Ministério não fez nada. Não fez absolutamente nada para reparar isso aqui. E basta um esclarecimento de lei para que pacifique o entendimento sobre a real base de cálculo do PIS/COFINS. Então, é uma medida reparadora de um prejuízo que foi tomado ano passado, o dobro do que seria. O Litígio Zero prevê o refinanciamento de dívidas de pessoas jurídicas maiores de 60 salários mínimos, com descontos que vão até 100% dos juros e multas devidos. Para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, o Litígio Zero vai permitir um desconto de 40% a 50% sobre o valor total da dívida. Haddad também criticou a atual taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano. O ministro disse que ao retornar ao Fórum Econômico de Davos, vai começar a formatar o Desenrola, programa de Lula para ajudar os cerca de 70 milhões de endividados brasileiros. O voto de qualidade no CARF também será retomado. Isso inclui a discussão de desempate a favor do governo em disputas tributárias. Ainda sobre o assunto, conosco por aqui, bem-vindo Luiz Arthur Nogueira. Conta pra gente como o mercado financeiro reagiu a esse pacote anunciado nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Reagiu com cautela, né? Porque ainda tem muita incerteza nesse pacote que está no caminho correto de buscar o equilíbrio das contas públicas, mas com medidas muito focadas em aumentar a receita e com pouca ênfase em corte de despesas, que é o mais importante. O Brasil precisa cortar despesa, enxugar a máquina pública. Do lado das receitas, Adriana, tem muitas incertezas e muitas polêmicas. Por exemplo, esse refis que o governo está anunciando. O que é o refis? É quando o governo dá a oportunidade de os contribuintes brasileiros refinanciarem suas dívidas tributárias. Então, como mostrou a reportagem, pessoas físicas, micro e pequenas empresas vão poder refinanciar a dívida tributária com desconto de 40% a 50% nas multas, nos juros e no próprio tributo atrasado. Qual é o problema desse tipo de refis? É que os bons pagadores, quem pagou tudo em dia, se sente traído. Diz o seguinte, para que eu paguei tudo em dia se eu podia ter atrasado o imposto e agora ter um desconto de 50%? Então, o risco desse refis é, inclusive, estimular no futuro que os contribuintes deixem de pagar de novo na expectativa de que lá na frente vai ter um novo refis com um novo desconto tributário. Outro ponto polêmico envolve a volta da cobrança de PIS/COFINS sobre a gasolina. Por quê? Porque o ministro Haddad tentou voltar essa cobrança no dia 1º de janeiro e o presidente Lula vetou.
disse não vai voltar a cobrar imposto sobre gasolina porque isso vai aumentar a inflação. Muito bem, quem garante que agora, no dia 1º de março, quando o ministro Haddad quer voltar a cobrar o imposto, o presidente Lula vai autorizar? Ninguém garante. E do lado da despesa, faltaram medidas concretas. Ontem o ministro Haddad disse que todos os ministérios vão ter a obrigação de revisar contratos, mas isso é muito genérico, porque isso não reduz necessariamente despesa. O que está faltando, por exemplo, são medidas concretas como revisar o cadastro do Bolsa Família, já que há uma expectativa de que muitas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família recebem de forma irregular. Outra medida importante é fazer uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública. E, por fim, para concluir, ontem o presidente Lula, de novo, voltou a criticar o mercado financeiro, disse que o mercado financeiro não tem coração e pediu para que os ministros não usem mais a palavra gasto quando se referir a questões sociais. Muito bem, o presidente Lula pode usar a palavra que ele quiser. Ele quer trocar gasto por investimento? Ok. Mas na prática não altera nada. O governo tem duas colunas, uma de receita e a outra de despesa. Você pode chamar de despesa de gasto, de investimento, mas ela vai continuar sendo despesa. Portanto, isso é uma grande ilusão ficar evitando a palavra gasto. O que o governo precisa efetivamente é cortar gasto e enxugar a máquina pública. E certamente ainda há muito que seguir acompanhando. Valeu, Luiz Arthur Nogueira.